Ah, o dólar está alto, o dólar está baixo, ó céus, ó vida, o que vai acontecer comigo? Calma, a alta do dólar não é para desesperar ninguém. Inclusive, você pode ganhar muito com isso. Então preste atenção depois da vinheta. Antes de a gente abordar o assunto dólar, é preciso você entender o conceito da taxa de câmbio. Então, se você quiser anotar em algum lugar, isso é ótimo, tá? Câmbio é a relação de preço entre duas economias. No caso do dólar, entre o Brasil e os Estados Unidos. E esse câmbio ele tem o objetivo de facilitar as transações comerciais entre os países. Bom, como qualquer problema econômico impacta o valor da moeda, é por isso que a taxa de câmbio é flexível. Certo? Então o câmbio o que é? Relação econômica relação de preços, entre duas economias, no caso do dólar, Estados Unidos e Brasil. E ele tem como objetivo facilitar as transações comerciais entre esses países. E como qualquer problema que acontece, isso tem impacto no valor da economia. Por isso que a taxa de câmbio ela é flexível, ou seja, tem dia que o dólar sobe, tem dia que o dólar desce, tem dia que o dólar vai lá nas alturas. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Pedro Vieira, eu sou da Universidade Financeira, eu estou muito empolgado com esse assunto de falar para você sobre dólar. Eu espero que o vídeo seja curto, ok? Mas eu quero que esse vídeo tenha muito conteúdo e te ajude a chegar em algum lugar. Qualquer coisa que você quiser saber mais sobre investimento, basta clicar no link da descrição, já vou entregar isso logo para você. Mas vamos continuar aqui. Diariamente, Banco Central do Brasil, se você quiser, é só digitar BCB no Google, o Banco Central, divulga a média da taxa de câmbio que está sendo adotada no dia. Então a gente já sabe que a variação do dólar é diária, tendo o dólar como moeda de referência. Então, o dólar é uma moeda de referência para a taxa de câmbio. Olha que interessante, né? Então, mesmo que a moeda não seja o dólar, no caso da oscilação, o dólar é a referência para a taxa de câmbio aqui para o Banco Central brasileiro, certo? Então, no Brasil, a moeda dos Estados Unidos ela é encontrada em 3 diferentes tipos. O primeiro tipo é o dólar comercial. E preste atenção, para você que acha que dólar é dólar, não, dólar não é dólar. Dólar são 3 dólares. Então, preste atenção, e 3 dólares, quando eu falo, eu não falo o valor, eu falo 3 tipos de dólares. O primeiro tipo de dólar, como eu disse, é o dólar comercial. O que é o dólar comercial? É a cotação que é utilizada para operações em bolsa de valores. Se você não viu o vídeo de bolsa de valores, procura na nossa playlist. Eu não sei se está aqui desse lado, se está aqui, mas procura a nossa playlist, porque esse vídeo está dentro dela, a playlist de investimento lá na Universidade Financeira. Então, é a cotação utilizada para transações na bolsa de valores e para transações feitas no exterior, entre empresas e também pelo governo. Então, esse é o dólar comercial. Sempre que você vir lá, o dólar chegou a 2 e tanto, a 3 e tanto, no jornal, em qualquer lugar, saiba que esse é o dólar comercial, a não ser que ele esteja especificado como outro tipo de dólar. Bom, continuando, o segundo tipo é o dólar turismo. Para você que vai viajar, presta muita atenção agora. O dólar turismo ele é utilizado para viagens no exterior, óbvio, e para pagamentos da fatura do cartão de crédito, utilizado para compras no exterior. Então, preste atenção, se o dólar está rendendo 3,12, né, por exemplo, você não acha que vai pagar 3,12 quando você passar o seu cartão de crédito lá no país onde você vai visitar. Não vai. Você tem que ver a cotação do dólar turismo, que tende a ser maior do que a cotação do dólar comercial. Ok? Por quê? Bom, você pode especular sobre isso. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, né? Muitas pessoas vão dizer que não, isso pode ser encontrado de diversas outras formas. Eu vou dar a minha opinião. O dólar comercial, como ele trata de transações comerciais e negociações na Bolsa de Valores, ele tem de ser mais baixo, ele tem de ser mais chamativo. Chamativo não é a palavra, mas ele tem de ser mais amigável, ok? Por quê? Porque normalmente transações comerciais e investimentos são em valores maiores. Então, quando o dólar turismo já não é tratado de uma forma jurídica, por assim dizer, tá? Ele é tratado de uma forma pessoal. Então, sou eu fazendo as minhas compras, é você fazendo as suas compras, e com isso, com essa comodidade do dólar, por ele não ser uma transação entre empresas ou entre governos ou entre governo e empresa, por essa comodidade do dólar ser tratado no turismo, numas férias, ou no momento de lazer, ou para puro prazer, ou para puro consumo, aí você tende a pagar um pouquinho mais, porque
porque o governo está interessado em reter um pouco mais do dinheiro ali. Então, essa é a minha especulação, para o dólar turismo ser maior ou menor do que o dólar comercial. Você vai encontrar fórmulas e fórmulas tentando justificar isso, mas o que interessa mesmo é a diferença entre esses tipos. Como eu disse, existem 3 tipos. O primeiro, o dólar comercial, o segundo, o dólar turismo, e o terceiro é o dólar paralelo. O que é o dólar paralelo? É o dólar vendido por pessoas ou entidades que não têm autorização para negociar a moeda, certo? Presta muita atenção nisso. Eu não vou nem entrar nesse assunto para não dar muita moral para esse dólar, não. Mas enfim, as oscilações da cotação do dólar, elas variam de acordo com a lei da oferta e da demanda. Presta muita atenção. Por que o dólar sobe? Por que o dólar desce? Quem é que estabelece qual é o valor do dólar? É agora que eu vou te responder isso. Quanto maior a oferta da moeda americana, menor é a cotação. Ou seja, quanto mais moeda americana tiver no mercado, menor é a cotação. O risco país, presta muita atenção nesse termo, risco país, é um conceito utilizado para tentar definir o grau de instabilidade econômica. Se você quiser pesquisar, pesquisa aí risco país no Google. É muito interessante. Quanto menor o índice de risco de um país, maior é o número de investidores estrangeiros. Então, quanto menor o risco de um país, maior é o número de investidores estrangeiros. É por isso que as pessoas falam muito assim, mas o Brasil foi rebaixado no rating. O rating de investimento do Brasil foi rebaixado. Ou seja, o índice que mede o risco do país foi rebaixado, ou seja, o risco do país aumentou. Com isso, os investidores estrangeiros tiram o dinheiro do país. E quando os investidores tiram o dinheiro do país, consequentemente, tem menos dólar circulando no mercado. E com menos dólar circulando no mercado, o preço do dólar tende a aumentar. Por quê? Porque a oferta de dólar no mercado ela é menor. Oferta menor, preço maior. Ok? Cotação maior, para a gente usar o termo certo. Bom, eu já poderia acabar o nosso vídeo por aqui. Eu não sei quantos minutos a gente tem, eu não tenho acesso a isso agora, mas eu já poderia acabar o nosso vídeo por aqui. Mas eu quero dizer para você que o governo ele tem uma influência muito grande na cotação do dólar, sim. Quando ele interfere no mercado para estabilizar o dólar e deixar o real desvalorizado. Uau! Por que um governo quer estabilizar o dólar e deixar o real desvalorizado? Por quê? Porque essa medida ela torna os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. E ela aumenta as exportações e as importações. E isso é muito importante para movimentar o mercado interno do país. Você entendeu? Se um americano olha para o Brasil e fala assim, caramba, um dólar meu vale R$3, e ele fala assim, pô, interessante, eu vou começar a comprar produto desse país. Então o governo ele desvaloriza o real para estabilizar o dólar. Por quê? Porque se o cara está pagando em dólar por uma mercadoria brasileira, acaba que entra mais dólar no país. Sai mais dinheiro, ou seja, aumenta a exportação, né? sai mais mercadoria, aumenta a exportação e entra mais dólar, certo? E com isso você estabiliza o dólar. Por quê? Porque a oferta do dólar no mercado brasileiro começa a se estabilizar. Bom, atualmente a economia no Brasil está descontrolada. Okay? Eu não estou dizendo que está errado, eu não estou criticando o governo, não. Eu estou falando do fato. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, a economia no Brasil está ali entendendo como é que vai ser. Nós acabamos de começar um segundo mandato de um determinado governo. Então a gente está ali se entendendo. Entenda bem, isso não é uma crítica, okay? Isso é uma análise. A gente está ali se entendendo, a economia ainda está se entendendo. Então, os grandes gastos governamentais, as leis fiscais, as atitudes do governo, um pouco ali sem planejamento ainda, gera uma quantidade, gera uma estabilidade do mercado, certo? E essa instabilidade no mercado já deixa isso, já deixa claro que o Brasil está ali com um estado de risco um pouco maior. Com isso, as pessoas tiram dinheiro de investimento aqui no Brasil. E dessa forma, o mercado lá fora, o mercado internacional, deixa de ter interesse na nossa moeda brasileira. E aí ele vai optar pelo quê? Por outra moeda que vai dar mais segurança. Então, quando a nossa moeda, o real, deprecia, é preciso uma quantidade maior de real para comprar o dólar. É por isso que quando o preço do dólar sobe, o que acontece? Você simplesmente tem que desembolsar mais dinheiro para comprar um dólar, certo? E isso vai impactar diretamente, por exemplo, as empresas que possuem dívidas em outras moedas. Por quê? Porque se eu possuía 100 dólares em dívida e o dólar estava R$2, eu tinha que pagar R$200 para aquela dívida. Hoje, se o dólar está 3,12, eu tenho que pagar R$312.
por aquela dívida. Então, isso impacta sim as empresas, isso impacta às vezes o governo, dependendo da quantidade de dívida externa naquela moeda, no caso aqui do dólar, a dívida aumenta em valores reais, certo? Então, hoje o cenário mais ou menos mostra duas situações. A economia nos Estados Unidos aquecida e o dólar em alta, e o Brasil com um momento econômico ruim e por isso a desvalorização do real. Esse vídeo ficou muito denso, mas eu acho que eu passei a informação da forma que eu queria passar, ela bem clara. É claro que esse assunto de investimento é extenso, mas eu creio que a gente esgotou o assunto do dólar aqui, e você pode assistir esse vídeo de novo, vai pausando, vai anotando, vai fazendo as relações e vai analisando o mercado. Quanto mais você investir tempo ou dinheiro em conhecimento, melhor. E se você quiser ter mais dicas, basta clicar no link da descrição e se inscrever na nossa lista para receber dicas só sobre investimento, certo? Só sobre investimento. Você não vai receber dicas de finanças pessoais, não. Isso aí é outro assunto. Vamos conversar aqui só sobre investimento, certo? Meu nome é Pedro, um grande abraço para você e eu espero que você devore o conteúdo que a gente tem aqui no canal para você. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir esse vídeo se você curtiu ou descurtir esse vídeo se você não curtiu e deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário lá. Quem sabe eu não respondo para você pessoalmente ou alguém aqui da Universidade Financeira não responde para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.